Por que a morte é tão dolorosa? Existe alguma forma de lidar com o luto sem tanto sofrimento? Qual é a relação do luto com a religiosidade? Essas questões a gente discute no Opinião Minas de hoje. Olá, bom dia para você. Tratar do assunto causa desconforto em muita gente e até a palavra morte às vezes é evitada. Qual a nossa dificuldade em lidar com a finitude de ciclos da vida? Nós vamos discutir isso hoje e também juntos com a ajuda do médico e biotanatólogo Evaldo da Assunção e o monge budista Mokugen Roshi. Bom dia para vocês. Bom dia. Tô aqui me embolando no nome. Tudo bem, meninos? Bom dia. Bom dia. Lidar com morte, com essa finitude da vida, de ciclos, é uma dificuldade real que a maioria das pessoas tem, gente. Por que a gente tem essa dificuldade até de falar sobre o tema? Realmente, lidar com a morte é um tabu, realmente, né? Só o nome fala morte, todo mundo já assusta, né? Sim. Então, no budismo, o mais importante é realmente clarificar a questão da vida e da morte. Porque o tempo, tudo é impermanente e o tempo passa rapidamente. Então, é necessário que resolvamos essa questão. E como nós vamos resolver, clarificar a questão da vida e da morte? Desapegando desse dualismo vida e morte. São duas coisas opostas e antagônicas, vida e morte. Quando nós transcendemos a vida e a morte, nós entramos no nirvana. Isso no budismo se chama iluminação. Então, transcender a vida e a morte é a iluminação. Aí nós entramos no estado do nirvana, no estado da iluminação. Olha, dentro da perspectiva que a gente estuda dentro da biotanatologia, a questão é que a morte ela está muito ligada à questão do desapego, né? Que as pessoas não têm. Eu estou falando que elas não têm. Então, a pessoa que é apegada, ela não quer perder nada. E a morte, ela é a maior perda que nós temos na vida. Então, as pessoas, elas enganam a si próprias. Eu não falando da morte, eu não atraio a morte. Isso é muito comum. Não, falar da morte atrai a morte. Eu falo da morte há quantos anos e estou muito bem vivo, graças a Deus. Mas, então, o medo da morte é esse medo da perda. Perda que eu não quero ter, eu quero ter tudo na minha mão sob pressão. Então, nós temos que trabalhar o desapego. A primeira coisa que a gente precisa aprender, então, para poder lidar com o tema, com a morte, é aprender a desapegar ao longo da nossa vida, então. Exatamente. E depois, aí tem uma série de coisas que a gente utiliza. Uma delas, que eu já vou antecipando, é dizer o seguinte, é porque a morte não existe. Ou melhor, ela existe, mas não como ela é apresentada. Porque a morte, que você tem tanto medo dela, ela começou em você no dia que duas células se reuniram no útero materno. Porque a partir do momento em que a vida começa, as células começam a se multiplicar e ao mesmo tempo elas vão morrendo para dar lugar a outras. E isso é que vai constituindo o ser humano. Então você começa a morrer no exato momento que você começou a viver. E a morte vai te acompanhar a vida inteira. Quando você nasceu, você teve a sua primeira grande morte. Você morreu para a vida intrauterina e nasceu para a vida fora do útero materno. Quando você deixa de ser criança e passa a ser um adolescente, você morreu para a sua infância. Quando você deixa a adolescência para a vida adulta, morreu para a adolescência. E assim sucessivamente até que chega o momento, né, do que nós chamamos de morte. Mas a morte está do seu lado o tempo todo. Eu digo que a morte, ela vive sentadinha aqui, no meu ombro esquerdo. Olha aí para você ver. Exatamente como ele está falando, eu também acho que nós nascemos e morremos a cada instante. No budismo se diz, a todo momento nós nascemos e morremos a cada instante. A todo momento o mundo está sendo criado. Nós estamos vendo, nós estamos escutando, então toda hora é um mundo novo que está aparecendo. Então, assim,
a vida é no aqui e agora, isso é que o budismo prega, né? Isso que vocês estão falando aí, por exemplo, dos ciclos, né? A gente termina, a gente começa a lidar com a morte na vida, né? Em vida ainda, e pensar nisso em morte de ciclos. Morreu a fase da infância, da adolescência, é isso que a gente tem que... Sim, seria. O importante é você tomar consciência de que nós vivemos numa coisa chamada espaço-tempo. E no espaço-tempo, nada, absolutamente nada é permanente. Tudo acaba. Entende? Então não adianta você ficar segurando esse papel, achando que ele vai ser seu a vida inteira, nada. Acabou o programa, esse papel aqui vai para o lixo. Né? Então, assim como o papel, as coisas do dia a dia. E quando você aprende a se desligar desse apego às coisas, raciocinando, refletindo com você, não só na cabeça, mas no coração também, entende? Que a vida é constituída de momentos e que cada momento ele morre para que surja um novo momento. Então, viva da melhor maneira o seu momento, o momento agora. Nós estamos aqui sentados, nós estamos aqui, eu estou muito alegre de rever o Mônio depois de tanto tempo. Estou aqui na Rede Minas, que foi um lugar que eu vim muitas vezes antes de mudar de Belo Horizonte, né, na minha aposentadoria, e viver meu momento na Praia dos Castelhanos para passar inveja de vocês, uma praiazinha desse tamanhozinho que eu fico lá curtindo toda manhã. Lá, viu? Está convidado. Estão todos convidados. No Espírito Santo. No Espírito Santo. Vou passear lá. Então, quer dizer, você vivendo cada momento, não tem ansiedade nenhuma com a morte. Eu sei que esse momento aqui ele vai acabar, vai vir um outro. E o outro pode ser aquele em que a minha morte vai acontecer. Tudo bem. Qual é o problema? Eu acho que o doutor Evaldo está completamente em sintonia com o Zen, sabe? Mas nós trabalhamos muito em cima do Zen budismo. Exatamente. Viveu aqui e agora, cada momento é um momento novo. Isso é fundamental. É isso que a gente faz na meditação. A meditação Zen justamente é um treinamento para que voltemos para aqui e agora a todo instante. Uma hora nós vamos no passado, outra hora nós vamos no futuro. Então, assim, o Zen traz a gente essa meditação, a gente concentra aqui na região abdominal para quê? Justamente para a gente voltar para isso aqui e agora, que é o presente eterno, o eterno presente. Passa pela gente tão despercebido o presente, né? A gente não tem vivido tanto, ou pensando apegado ao que aconteceu no passado, ou pensando no futuro, o que vai acontecer, em morte, em perdas, que a gente não vive esse momento agora, né? Você prende nas fantasias e esquece da realidade. Porque a única coisa real que você tem na sua vida, a única, é esse momento que você está sentado aí agora. Daqui um cadinho isso vira uma fantasia, é uma fumaça. É verdade. Então, quando eu fico assim, é uma ilusão, é ilusão, exatamente. A expressão do budismo que usa muito é ilusão. Quer dizer, você ficar preso numa ilusão, você está perdendo a oportunidade da realidade. A realidade está fluindo entre os seus dedos e você não está aproveitando ela. Gente, quando a gente fala dessa questão do desapego, a gente tem dificuldade em lidar com a morte justamente por sermos muito apegados, pode ter a conotação de não ter laços efetivos. Não é isso, né? Não, a gente não pode, a gente tem que fortalecer os nossos laços com as pessoas. Qual que é o limite da gente dizer sobre o apego demais ao outro, às pessoas? Olha, o apego à pessoa é o sentimento de posse que nós temos do outro. Então você fala assim, essa aqui é a minha esposa, esse aqui é o meu marido, esse aqui é o meu pai. Tem meu nenhum não, que meu é esse? Você não é capaz de segurar nada deles, a vida deles flui para fora de você assim, num instante. Né? Então isso é que traz o sofrimento maior da humanidade. Olha, eu caí dentro do budismo outra vez. Né? Porque eu gosto muito, eu acho que é um caminho muito bom. O budismo olha esses aspectos de uma maneira muito didática, muito boa, para a gente aprender a ter qualidade de vida. Por isso que eu falo que biotanatologia não é o estudo da morte, como muitas pessoas pensam. Por isso que eu não gosto do nome tanatologia, que foi o original. Então, bio é vida. Eu trabalho com a vida. Eu quero aprender com a morte, entende? Com o desapego que a morte me traz, a ter qualidade de vida. E também, assim, que você falou da relação com as pessoas, a gente pode ser uma pessoa com desapego e também ter essa grande compaixão para com as outras pessoas, para consigo próprio. A relação do budismo é muito harmônica com isso. Então, quando a gente tem essa grande compaixão, a gente procura salvar, ajudar outra pessoa antes mesmo que a gente próprio. Essa é uma filosofia do budismo chamado Mahayana, do grande veículo, né? Então, quando a gente tem essa grande compaixão para com todos os seres,
nós podemos estar desapegados de si próprio e dos outros, mas naturalmente e conscientemente a gente está tendo essa grande compaixão para com todos os seres, né? E é um exercício diário essa compaixão, né? É a todo momento. Mas isso nasce, brota naturalmente quando a gente não é está... nenhum exercício, não é uma nenhum exercício. É sem querer, isso faz parte da natureza humana, né? No profundo, vamos dizer assim, né? Da natureza humana, essa grande compaixão. Eu gosto também de salientar, porque muitas vezes, quando a gente fala dessa maneira, dá uma impressão de que a gente... São pessoas sem sentimento. Coisa, não é tudo são natural. Pessoas, tudo natural. E que também que a gente é uma pessoa sem sentimento, não tem sentimento, não sou apegado. Muito pelo contrário, eu amo uma pessoa quando eu não quero ser proprietário dela. Quando você ama uma pessoa... Um amor desapegado, você né, tem que desapegar. Porque o amor é eu querer a felicidade do outro. Agora, eu querer dizer como que o outro tem de ser feliz, eu estou querendo impor a ela a minha realidade. É um autoritarismo, né? Exatamente. É um ego autoritário. É um ego autoritário, exatamente. Assim, né? E não é amor. Não, Não de é jeito amor, nenhum. não é amor. Olha, quanto mais você for apegado a uma pessoa, menos amor você tem a ela. Que bacana. Olha só, gente, depois Isso aí eu é quero... paixão, né? É outra Isso aí coisa, né? Paixão, Né? outra coisa. Paixão, Isso aí é paixão é a paixão que leva paixão muitas é vezes a cega. matar a pessoa. A paixão é cega. É cega. Meninos, a gente sabe, nós somos muito fruto do meio, né, da criação que a gente teve, e aí entra o papel das religiões também, que faz a gente lidar de forma melhor ou pior, mais dolorosa ou menos dolorosa com a morte. Depois do intervalo vamos falar sobre isso? O papel da religião é lidar com isso, com a morte? A gente volta já já. Morte é um assunto que causa desconforto em muita gente, até a palavra às vezes é evitada. Qual a nossa dificuldade em lidar com a finitude de ciclos da própria vida? Hoje nós recebemos o médico e biotanatólogo Evaldo da Assunção e o monge budista Mokugen Roshi para essa conversa aqui com a gente. O intervalo, como a gente estava dizendo, é a melhor parte aqui do programa, né, gente? A gente estava falando um pouco, começando essa discussão que nós vamos compartilhar com vocês aqui agora sobre essa questão da religiosidade, a relação que a religiosidade tem com essa questão de lidar com a morte. Eu estava contando aqui para ele que às vezes a gente se sente aprisionado pela religião e lidar com um determinado tema. Ele puxou minha orelha e disse que não, que o problema até é com a gente mesmo, né? Não é com as religiões. Não. Para começar, Érica, eu falo o seguinte, todo mundo se diz católico, evangélico, isso, mas quantos estudam a sua religião? Quantos já leram realmente uma leitura refletida? Não é estudar intelectualmente, não, é ler com o coração. Eu falo, por exemplo, a Bíblia. Todo mundo gosta de andar com a Bíblia debaixo do braço, gosta de pegar a Bíblia, mas eu falo, para começar, a maioria daqueles que carrega muita Bíblia nunca leram a Bíblia. Segundo, a Bíblia não é um livro de ciências. Não é quando fala lá que Deus criou o mundo em 7 dias, e tem gente que ainda quer bater nisso, que Deus criou. Então, para começar, eu pergunto o seguinte, ele criou em 7 dias. O dia foi criado em qual desses 7 dias? Foi no terceiro. Se você for lá que ele fala que criou o sol e a lua para criar. Como é que ele contou os 2 primeiros dias se não tinha sido criado os dias ainda? Quer dizer, são pequenos detalhes que eu falo o seguinte, aquilo ali são mensagens, aquilo ali não é ciência. Então hoje há uma briga da evolução, se Deus criou, como fala, tirou costela do Adão, então, aquilo é de um simbolismo lindo, maravilhoso, mas é simbólico. Deus não é cirurgião, senão eu processava ele, que ele não tem CRM. Né? Isso é questão de interpretação. Né? Exatamente. Então a Bíblia não é para ser lida como livro de ciências. Então a evolução, ela existe sim, e ela não se contrapõe à doutrina da criação. Contrapõe quando é a ciência que é predominar. Você estava falando da questão da morte com a religião, né? Então, assim, no budismo, nós praticamos a meditação. E o que é a meditação? É uma volta para o interior, é uma introspecção, voltamos para dentro de nós mesmos e vamos conhecer a nós mesmos. Quando conhecemos a nós mesmos, nós conhecemos ao mundo. E tem um mestre Zen que diz, estudar o budismo é conhecer a si próprio. Conhecer a si próprio é esquecer a si próprio. E esquecer a si próprio é estar em harmonia com todas as coisas do universo. Isso quer dizer o seguinte, nós como seres universais, nós temos uma mente universal e infinita. Inatamente, nós já temos essa natureza
divina, búdica. Só falta a gente expressar ela e vamos estudar nós mesmos, vamos dizer assim, com essa meditação. E com isso, como eu falei antes, nós podemos vencer, como o doutor Evaldo falou, não existe a morte, porque o que existe é o ego. Então, assim, o ego, esses dois egos, a vida e a morte, eles são dois dualismos que podem ser transcendidos. Quando nós transcendemos os nossos egocentrismos, no caso esse ego, que é o mais importante de todos, nós transcendemos todos os dualismos. Então, assim, a gente transcendendo o ego da vida e da morte, não existe mais morte. E nós estamos desapegadamente, nós podemos desapegadamente viver essa vida com felicidade no aqui e agora, nesse eterno presente. Então, esta é a visão do budismo. E uma coisa muito importante, eu falo que a morte, ela é do nosso corpo e não da minha essência. A minha essência, ela não morre. A gente pode deduzir muito isso considerando o seguinte, quando você lembra de coisas da sua infância? Uhum. Sim, ótimo. E o seu corpo hoje, o que ele tem do corpo de você com 5 anos? Nada. Nada. Porque a cada 7 anos, nossas células todas se renovam. Então, a morte está acontecendo também fisicamente no nosso corpo constantemente. Nós entramos aqui, todo o grupo que está aqui dentro, quando sair daqui e for para casa, já morreu um bocado de coisa. Já é outra pessoa. Já é outra pessoa. Vocês não serão jamais os mesmos que entraram aqui hoje. Não só fisicamente, como também em termos de intelectuais, emocionais e tudo mais. Então, agora, seu corpo está morrendo. Você já não tem um corpo de 5 anos. Há uma teoria que diz que a cada 7 anos nosso corpo se renova. Entretanto, a sua essência, ela está tão viva que você recorda das suas vivências daquele tempo. Então, você não morre. Ela é eterna, né? Ela é eterna. A essência é eterna, então, né? quando eu morrer, entende? Eu não vou morrer, meu corpo vai estar ali no caixão, tanto que eu falo, velório, tem pessoas que querem falar em Vitória, fazer em velório isso, eu falei, gente, o velório não pertence ao morto. Para começar, eu não vou estar lá na hora do meu velório. Por que eu vou ficar fazendo? Ficar lá deitado lá? Bobagem, né? Eu estarei, não sei aonde nem como. Também não estou interessado em saber, porque não é a minha ocupação de agora. Minha ocupação de agora é estar aqui com vocês. Quando você fala isso, me lembra de um ditado budista, que o Buda não se preocupou com essas questões metafísicas. Quando morrer, para onde vamos, o que vai acontecer? O Buda não se preocupou com isso. O mais importante para ele, como eu estou aqui agora, neste momento. É isso aí. Exatamente o que você está falando. Como eu estou neste momento. Então, o voltar por aqui agora e viver a vida plenamente, a cada momento, no budismo, é a mais importante de todas, né? E você está falando do velório com a gente, e esse papel desses rituais, que eu quero que vocês comentem para a gente, por exemplo, o ritual no budismo é diferente, né? Tem um outro ritual. Esses rituais, eles são para quê, na verdade? Eles ajudam as pessoas a passar pela morte, pelo luto, ou na verdade não? Vai prolongando o sofrimento? Todo ritual, ele tem uma finalidade. Gente, e a finalidade dos rituais com a morte, seja onde for, é para iniciar o trabalho do luto. Porque o luto é um processo físico, químico, mental, psicológico, espiritual, que você vive após todas as perdas que você tenha, desde da menor à maior, que é a morte. Então, na morte, o luto começa no momento do velório, na morte súbita. Numa morte de uma doença crônica, ela já começa durante o final, você já começa a se preparar para viver sem aquela presença física da pessoa. Então, todo ritual, ele tem essa finalidade, que muitas vezes não é explícita pelas religiões, e que deveria ser. Nós estamos fazendo um ritual dentro da forma da nossa denominação religiosa, mas o objetivo é preparar os que vão continuar vivos, entende? Para conviver com essa realidade. Porque eu digo que morte não é problema para os que partem, morte é problema para os que ficam. Eu queria falar sobre isso. Justamente amanhã nós teremos no Templo Zen das Alterosas, como eu te falei, Érica, a cerimônia de finados, né? Vai ser realizada amanhã, dia de finados, às 10 horas da manhã.
até o pessoal que quem quiser assistir. É aberto? Todo mundo É pode aberto ao participar? público. Quem quiser assistir, ainda tem algumas vagas. Já tem mais de 30 pessoas, mas vamos ver se cabe lá dentro, né? Então, é o seguinte, a cerimônia de finados, qual que é o objetivo dela? É reverenciar, orar, agradecer, fazer com que a alma dos mortos alcancem a paz eterna, alcance a sabedoria no outro mundo e que elas sejam agraciadas, né, com essa paz eterna. E também, ao mesmo tempo, para as pessoas que ficam, como no caso do Dr. Evaldo falando aqui, as pessoas que ficam, elas possam ter uma vida produtiva, feliz e tranquila, em paz. Porque muitas vezes as relações com os antepassados, às vezes ficou alguma coisa sem resolver, né? Somente em relação pai e filho, em relação com antepassados. Então, é importante que a gente mande energias positivas para as almas. E o que acontece? Quando fazemos isso, nós somos seres universais. Nós temos dentro de nós também os nossos antepassados. Enquanto fazemos isso, nós estamos beneficiando a nós mesmos, nós estamos purificando a nós mesmos, nós estamos limpando essa relação, vamos dizer assim, se porventura ficou faltando alguma coisa. E no budismo se diz que o monge, ele salva 7 gerações anteriores. É importante isso. Vamos dizer, o karma das nossas gerações anteriores muitas vezes vem para nós. Ele muitas vezes emerge dentro de nós. Então, no budismo, o monge treina e ele salva 7 gerações anteriores. Então, fica limpinho, fica com relação completamente saudável entre pai e mãe, entre avós, ou qualquer amigo, ou pessoa que já faleceu. Então, assim, é muito importante reverenciar e orar para esses antepassados, para que eles estejam em bom lugar, completem a sabedoria no outro mundo, e também nós possamos viver com alegria, tocar nossas vidas para frente. É o que vocês fazem amanhã, então. Exatamente. Explica para a gente um pouco. Quem que estiver nos assistindo, quiser participar, o que tem que fazer? Dê um endereço para a gente ou um contato. Quem quiser participar da cerimônia, eu não sei se vai ter mais vaga, porque nós já estamos com mais de 30 pessoas e acho que cabe uns 50, né? Então, Rua Itaparica, 245. Posso falar o telefone? Pode. O telefone é 3227-1334 ou então 998-41-2205. Vamos repetir devagar, então. O endereço é Rua Itaparica, 245. Na Serra. Na Serra, aqui em Belo Horizonte, capital, em Belo Horizonte, viu? Cerimônia, o telefone é 3227-1334 e 998-41-2205. E vai ser às 10 horas da manhã. Tá. Então, entre em contato, ver se dá para participar. Tem que fazer inscrição, por favor. Ainda dá tempo de ligar de hoje para E vai precisar, eu preciso, quem for, tem que levar o nome dos antepassados para que eu possa ler durante a cerimônia, reverenciar o nome dos antepassados, e todos irão à frente fazer o incensamento, que é pegar o incenso, levar a testa e orar pelos seus antepassados. Doutor Evaldo, e cada religião tem, né, o seu ritual, são Cada um vários, tem. né? É interessante o seguinte, os evangélicos, de um modo geral, eu não gosto desse nome, porque evangélico você presume que seja uma pessoa que segue o evangelho. Eu sou católico, eu sigo o evangélico. Então eu sou evangélico também. É engraçado, eu nunca tinha pensado nisso. Mas é verdade, não existe. Qualquer pessoa que segue o evangelho é evangélico. Isso de português. Mas é o ninguém mundo, pensa nisso. Doutor Evaldo, mas isso é o mundo das convenções, né? O mundo das palavras. Exatamente, é o mundo das palavras. A gente tem necessidade de colocar em caixinha, né, as coisas. Olha, é por isso. É o mundo das palavras. Tem uma historiazinha muito rapidinha que fala que um astronauta pousou num planeta que ele, circundando o planeta, viu que era habitado e viu que não tinha sinal de guerra, de destruição, de nada. Aí ele pousou, quando veio, ele ficou, não sabe se o pessoal era agressivo, vieram pessoas exatamente com a forma humana, porém com uma diferença, não tinham nem boca nem ouvido. Então ele falou, peraí, e agora? Como é que eu vou comunicar com ele? De repente ele sentiu que eles comunicavam usando uma expressão que todo mundo conhece, telepatia. Gestos, né? Aí ele perguntou logo, falou assim, escuta, gente, que bom que vocês, já vi que vocês me acolheram bem, vi que aqui não tem guerra, não tem nada. Como é que é isso? Como é que vocês conseguiram vencer isso? Eu falei, não, o problema nosso é muito fácil. Como a gente aqui não fala, nem escuta, nós ouvimos, é o pensamento da pessoa,
Então nunca há confusão nenhuma de compreensão. Nós sabemos a realidade. Nós sabemos a realidade. Eu sei o que você está pensando. Eu não gosto de você. Você sabe, você pronto, você já captou que eu não sei gostar. Então nós não temos que brigar por isso. Agora você chega e fala assim, ô, Érico, eu te amo. E aqui dentro eu quero te ver morta. Né? Como isso acontece? Então isso é que dá a briga, da confusão. Então o mundo das palavras é um mundo perigoso. Exatamente. Então, voltando à questão. O evangélico, entende? É aquele que segue o evangelho. Mas as igrejas ditas evangélicas, que são mais ligadas à linha protestante, que foi por causa da reforma de Lutero, depois tem as igrejas protestantes clássicas e tem depois essas outras que foram surgindo e que têm assim, uma liberdade muito grande entre eles, porque se você quiser fazer uma religião evangélica, você abre um lugar e faz e tudo bem. É um direito que as pessoas têm. Mas eu acho que isso não é uma coisa muito legal, me perdoem as pessoas que servem, porque eu falo que, eu acredito que o monge, quantos anos você ficou no Japão? Eu fiquei 22 anos. 22 anos para ele poder vencer um monge aqui, tá certo? Um padre, ele leva mais de 10 anos estudando. Então eu acho que você pegar uma pessoa que mal sabe ler, mete uma Bíblia debaixo do braço e se diz pastor, me desculpa, ele não é pastor. Entende? Ele é apenas uma pessoa. Não me interessa qual a razão dele. Bom, mas essas igrejas ditas evangélicas, elas não têm cerimonial para os mortos. Entende? Não sei exatamente por que eles simplesmente não fazem nada. Aí eu vou falar da igreja católica que eu conheço. Ela tem, além vamos dizer, das exéquias, de todo o procedimento da morte, mas depois tem a celebração da chamada missa de sétimo dia, que não é de sétimo dia. Faz a conta que você vai ver sempre que não são 7 dias. Por que 7 dias? É porque o cristianismo é uma religião com uma certa base no judaísmo, que tinha um predomínio muito grande do cabalismo. Então, o judaísmo da Cabala, eles trabalham muito com números, os significados dos números. Então, por isso que na Bíblia lá fala, nós estávamos conversando há pouco aqui, 40 dias, 7 dias. Você vai ver que esses números se repetem constantemente. Os judeus ficaram 40 anos no deserto, com certeza não foram 40 anos, né? Se você for olhar a história e a realidade, o que é narrado e a realidade, você vai ver que os números são todos eles simbólicos. Então tem a missa, hoje prefere-se falar missa da ressurreição, porque ela é celebrada quando se, vamos dizer assim, entende que a pessoa ascendeu aos céus, né? Não fisicamente, mas espiritualmente, então é feita aquela celebração. Às vezes celebra-se 30 dias, 1 ano, mas aí já é uma questão mais pessoal. Mas o importante dentro do cristianismo é a oração que nós fazemos, entende? Aí tem uma coisa interessante, porque muitas pessoas dizem, mas eu vou rezar para Deus agora, já morreu, tem tanto tempo. Deus não tem relógio nem calendário. Então, para ele não tem tempo, ele é fora do espaço e do tempo. Nós estamos, todo o nosso raciocínio, nós vivemos dentro do espaço e do tempo. Daí é que vem a questão de apego e da falta de compreensão, da impermanência das coisas. No budismo, né, as cerimônias, tem a cerimônia da morte da pessoa, né, funeral, né? Depois, com 7 dias, 14, 21... 28, 36, 42 dias, nesses dias existem as cerimônias como se fosse uma passagem, é chamada de limbo, né? Em que o budista acredita que a alma está passando por um processo de purificação e também é um processo de luto, de lutamento das pessoas. Elas começam a aceitar essa separação desse ente querido, é muito importante a pessoa vivenciar isso experiencialmente. E quando chega o 49º dia, aí tem uma cerimônia de libertação, vamos dizer assim, a alma é liberta e aí ela parte para o mundo completamente, desapegadamente, e aí também os parentes já começam a sair do luto. E a partir de 49 dias, com essa cerimônia, as pessoas já fazem uma festa, fazem um almoço, bebem uma cerveja, então já há uma congratulação. E no budismo tem muita cerimônia, o japonês faz muita cerimônia, muito cerimonioso, né? Por exemplo, depois com 100 dias faz uma cerimônia, depois de 1 ano faz cerimônia, 1 ano que a pessoa morreu, depois passou 2 anos, torna a fazer. Outro dia eu fiz agora cerimônia de 2 anos. E o que acontece? Isso no budismo
No Japão não tem muita psicologia, a pessoa não vai fazer muita psicoterapia. As pessoas vão aos templos, rezam para os antepassados, fazem cerimônias para os antepassados, eles são muito bem resolvidos com os antepassados. Cada casa no Japão tem um oratório muito grande, onde as pessoas rezam todo dia, bota vela, oferece água, acende incenso para os antepassados. Então, assim, através dessa reverência aos antepassados, eles se resolvem muito bem e não carrega, é uma terapia isso, né? Então, lá eles não fazem muita terapia, eles têm essa fé, essa reverência, e essas cerimônias ocorrem, então eles ficam bem resolvidos na vida, né? Então, é muito importante essa reverência aos antepassados, que a gente está resolvendo internamente também as nossas questões. E lidando melhor com o luto. E onde eu falo, é fundamental isso. É o que eu falo, que a morte não é problema para os que partem, é problema para os que ficam. Então, no Japão, essas cerimônias todas, vamos dizer assim, de certa forma, vão equivaler também às psicoterapias que vocês ficam fazendo aqui para resolver os problemas. Resolver com os antepassados. Exatamente, resolver, porque nós estamos sempre resolvendo Muita coisas gente, do passado. às vezes, não aceita o pai e a mãe como eles eram. Muitas vezes não tiveram a oportunidade de ter uma vida fácil, muitas vezes foi muito difícil. Então, assim, perdoar pai e mãe, antepassados, é fundamental, fundamental. Quem não se resolve com pai e mãe, a vida torna muito difícil. E que bom que Então, temos assim, ferramentas para isso, né? Para resolver importante essas isso, questões, sabe? né? Resolver. Perdoar e ter assim, um amor, um agradecimento, sabe? É fundamental, Gratidão, senão a né? gente não tem a paz interna. Sim, verdade. Né? Gente, nós vamos só para o intervalo e a gente Tá volta bom. já para o nosso último intervalo. Até mais. Estamos de volta hoje falando sobre a morte. A gente falou muito sobre como lidar, passar por esse período, porque a nossa dificuldade em lidar com essa finitude dos ciclos. A gente tem um grupo de apoio aos enlutados, que ajuda as pessoas a passarem por esse luto mesmo, não é isso, Evan? É no departamento de tanatologia da Associação Médica, lá ainda continua chamando tanatologia, esse departamento que ele deu continuidade a um trabalho que eu fazia, que era os grupos de suporte ao luto, que eu criei esses grupos exatamente para acolher pessoas enlutadas. E hoje esse grupo foi embora, não trabalho mais, aí fui criar dentro do departamento esse GAL, que é o grupo também de apoio aos enlutados. E o que a gente faz? Todo mundo pensou assim, mas luto, trabalha luto? Sim. Tanto que eu publiquei esse livro, que ontem eu lancei. Né? Pois é, o Evaldo ficou aqui para falar com a gente, ele estava indo para o Espírito Santo, a gente conseguiu laçar ele aqui, ele lançou o livro ontem e veio participar hoje com a gente do programa. O livro, você fala sobre tudo isso, né? Fala, tudo que nós estamos falando, esse livro é encontrado lá na livraria Vozes, nas livrarias Paulinas ou em outras livrarias que tenham recebido para distribuir. Então é um livro que é da editora Voz, então é um livro comercialmente mais amplamente distribuído. Nele eu procuro mostrar tudo isso que a gente conversou aqui e mostrando como se trabalha o luto, porque basicamente eu queria deixar só um recadinho para vocês. O luto a gente trabalha basicamente com a eliminação do sentimento de culpa que cerca todo luto. Sempre a pessoa, o Monge estava exatamente falando, né? O luto ele é uma coisa que prende a pessoa com o sentimento de culpa. Achar que é culpado. Olha, não tem ninguém culpado. É muito difícil alguém ser culpado. Culpado só existe quando você faz uma coisa com o intuito de fazer o mal. Se você não tem esse intuito, você pode ser responsável pelo que você fez. Deve ser. Mas culpado é diferente. E colocar a última palavra que eu quero dizer. Perdão. Aprenda a perdoar. E o perdão aos outros é muito fácil, porque me dá uma sensação de grandeza. O primeiro perdão que eu tenho que dar é o perdão a mim mesmo. Eu mereço ser perdoado, eu mereço ser amado, eu mereço ter a compaixão de todas as pessoas. E, consequentemente, fazer tudo isso também para os outros. Quem fizer isso vai se livrar do luto e mais, vai livrar de todos os sofrimentos que a vida está te impondo. Verdade. O que você diria, Monge? Olha, realmente o luto é um período em que nós, através dessa meditação, no caso do budista, né, a gente faz a meditação, a gente vai limpando o nosso interior. Então, essa relação com os mortos, principalmente com pai e mãe, que é relação muito próxima, né, é bom que a gente se resolva na vida, né? E o doutor Evaldo está falando desse ego da polícia, né, que a gente fica se policiando, se culpando, se matando. Então, assim, perdoar a si próprio e perdoar também os seus familiares.
os mortos, eles não tiveram oportunidade de estudar. Naquela época a vida era muito mais difícil, não tinha antibiótico, não tinha... Imagina a dificuldade antigamente, como eram as coisas, né? Então, ter esse perdão de coração, vamos dizer assim. E quando nós perdoamos os nossos antepassados, nós estamos perdoando a nós mesmos, nós estamos criando um amor dentro de nós. E aí vamos esquecer isso tudo. Se haja quem tem alguma desavença com os antepassados, é fundamental que se resolva isso, perdoando, mandando luz. E tudo é resolvido, nada fica sem resolver. Então, assim, algumas mágoas, ressentimentos devem ser abandonados, voltando para a gente, fazendo uma reflexão. Oferece um incenso para o seu antepassado, oferece um copo de água no seu oratório. Então, tudo isso, nós vamos abrindo o nosso coração, a nossa mente, e nós vamos ter com isso a felicidade nossa, e também dos seres queridos, das almas dos entes queridos, no outro mundo. E lidando melhor com isso. E lidando melhor sem com tantos isso. tabus, né, gente? E estamos assim, felizes, tocar a vida para frente de uma forma feliz. Verdade. Gente, vou deixar com vocês o contato do grupo, né? O grupo de apoio ao enlutado, que vocês podem procurar ajudar lá. É um processo, o luto não precisa passar por ele sozinho. O telefone é o 3247-1616. 3247-1616. Meninos, muito obrigada pela participação aqui. Foi muito bom conversar com vocês. Sobre esse tema. Valeu. Muito obrigada, viu? Obrigada, Evaldo, por ter ficado. Obrigada por vir aqui, viu? Foi uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada, um ótimo dia para vocês, viu, gente? Bom dia, gente, obrigado. bom dia para vocês também.